Olá, começa agora mais um Conexão Legislativa. No programa de hoje nós vamos conhecer os trabalhos da Comissão Especial da OAB de São Paulo de Direito e Liberdade Religiosa. E para nos contar mais sobre o trabalho dessa comissão e também nos explicar melhor sobre esse tema, eu recebo o doutor Samuel Gomes de Lima, que é o presidente desta comissão. Doutor Samuel, seja muito bem-vindo ao Conexão Legislativa. O prazer estar com vocês, podem contar aí conosco. Doutor Samuel, antes de fato falar sobre os trabalhos da comissão, gostaria que o senhor começasse explicando para quem está nos acompanhando o que é a liberdade religiosa. Olha, a liberdade religiosa no ordenamento jurídico do Brasil é um direito fundamental, porque ela está inclusive prevista na Constituição, no inciso 5º, no inciso 6º, aliás, do artigo 5º da Constituição. Também está no inciso 8º. Então, ela tem essa força normativa de ter a sua operacionalidade efetivada no Brasil. E a liberdade religiosa também é um instrumento que tem conexão com outras ciências, como a sociologia, a filosofia. Ela envolve também outras liberdades, como a liberdade de pensamento, a liberdade de consciência, a liberdade de crença. Então, ela realmente envolve aí o direito que cada ser humano tem de professar a sua crença de acordo com os ditames da sua consciência. Doutor Samuel, na apresentação, falei para o nosso público que o senhor é presidente da Comissão Especial da OAB de São Paulo de Direito e Liberdade Religiosa. Então, gostaria que o senhor contasse um pouco sobre os trabalhos dessa comissão. Como que é a atuação desse grupo aí voltada para essa questão da liberdade religiosa e do direito? Muito bem. A Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela atua em duas frentes prioritárias, né? A primeira frente é uma frente preventiva, onde, através da realização de eventos, da realização de seminários, de congressos, de fóruns, a comissão ela procura sensibilizar a comunidade a respeito da importância da defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. Então, essa é a frente preventiva. Os nossos membros, na sua maioria, eles têm habilidade, têm a condição de ser palestrantes, de realizar atividades de caráter preventivo. A outra frente é a frente das demandas propriamente dita. Então, a OAB de São Paulo, ela recebe, através da sua secretaria das comissões, expedientes para comissões específicas. E a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, ela é muito demandada no sentido de que as pessoas têm, assim, situações específicas com respeito à liberdade religiosa e fazem, assim, a sua abordagem à nossa comissão. Então, essa abordagem inclui desde a consulta sobre o tombamento de imóveis religiosos no estado de São Paulo, buscando, então, parecer sobre isso, como também pareceres diversos sobre questões jurídicas envolvendo a liberdade religiosa, inclusive situações bem pontuais, mas que a OAB tem um interesse específico na causa. Então, existe um expediente jurídico chamado amicus curiae, que vem a ser amigos da corte, onde um terceiro interessado pode ser chamado a participar de um processo
e dar o seu parecer, e a OAB, por vezes, tem sido demandada nesse sentido de atuar como amicus curiae. O senhor contou um pouquinho, né, sobre o trabalho da comissão, então gostaria que o senhor falasse também um pouco sobre os objetivos desse grupo de trabalho, para quem que está nos acompanhando possa conhecer um pouco mais. Primeiramente, cabe destacar que as pessoas que atuam, os advogados e os membros colaboradores, porque a comissão ela não está apenas a advogados e advogadas, mas também a pessoas interessadas no tema, que são chamados pelo expediente da OAB como membros colaboradores. Então, esses membros colaboradores, esses membros, em geral, eles são todos voluntários, não existe qualquer espécie de remuneração para quem atua na comissão, na defesa, proteção e promoção da liberdade religiosa. Então, os objetivos desse grupo são justamente os de dar suporte. Eles têm uma motivação especial vinculada ao tema e dar a sua contribuição pessoal através de suporte jurídico, através de suporte operacional, através de uma rede de relacionamento, um network que favoreça a proteção e a promoção da liberdade religiosa. Então, os objetivos, eles são amplos, mas eles estão vinculados justamente nesse interesse que cada membro da comissão tem em ser um guardião, em ser um baluarte na defesa da liberdade religiosa. O senhor citou uma questão muito interessante e importante, né, dessa promoção da liberdade religiosa, né? E como o senhor falou, os membros, né, as pessoas que estão aí engajadas, trabalhando nessa comissão, são guardiões, né, da liberdade religiosa. Então, eu gostaria que o senhor contasse para o nosso público qual é a importância da liberdade religiosa para a sociedade como um todo. Muito bem. A liberdade religiosa, a defesa, né, da liberdade religiosa, ela é muito importante no sentido de que nós estamos em pleno século XXI e, por incrível que pareça, em pleno século XXI, a liberdade religiosa não está em expansão. Crescem os casos de intolerância religiosa, crescem os casos nos quais as pessoas são perseguidas, são violadas no seu direito da liberdade religiosa, inclusive os casos prática mesmo de violência contra as pessoas em função das suas opções religiosas, em função das suas escolhas, o que não deveria ser assim, porque a ideia que temos do século XXI é que seria um século mais avançado nas questões sociais, nas questões do respeito, nas questões envolvendo o direito do outro. Mas, infelizmente, nós temos altamente contrária e o que nos deixa, assim, preocupados sobre a defesa da liberdade religiosa, ela ter um caráter prático nesse momento da hora que nós vivemos. O senhor citou essa questão, né, da intolerância religiosa. E às vezes, ouvindo esse termo, as pessoas podem não entender o que é ou até que tipo de ação pode ser caracterizada como intolerância. Então, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso público o que é a intolerância religiosa e quais são as ações que podem ser enquadradas neste tipo
né, de discriminação contra qualquer tipo de religião. A intolerância religiosa, ela é justamente o contrário daquilo que nós promovemos na Comissão de Direito e Liberdade Religiosa. A liberdade religiosa, ao contrário do que muitos pensam, ela não envolve apenas a questão religiosa. Pelo contrário, a questão religiosa nem é prioritária. O que é prioritário na liberdade religiosa é justamente o direito que cada ser humano tem de professar a crença da sua escolha de acordo com os ditames da sua consciência. Então, a liberdade religiosa implica no respeito à crença do outro. E o que é a intolerância religiosa? Justamente a falta de capacidade do ser humano em entender e respeitar a crença do outro. E justamente por não entender a crença do outro, muitas vezes surgem as situações de intolerância. Então, a intolerância é fruto justamente da incompreensão da crença do outro. Então, nós temos aí situações onde, principalmente, as religiões de matrizes africanas são atingidas, templos são violados, lideranças de matrizes africanas, elas são alvo de violência física. Nós tivemos, em 2015, aqui na Grande São Paulo, um caso muito grave de adeptos, líderes de religiões de matriz africana, que foram violentados por um vizinho, não suportando o perfil, o culto, a movimentação de uma religião que não lhe era comum, que não lhe era familiar. Então, essa pessoa começou a atacar pedras sobre o terreiro, era um vizinho, e depois, o que aconteceu? O líder religioso daquele terreiro saiu para verificar o que era e foi esfaqueado. Um segundo saiu e foi esfaqueado. Um terceiro saiu e foi esfaqueado. Então, a intolerância religiosa leva a esse comportamento doentio, esse comportamento, um comportamento, como que eu diria, irracional, e faz com que as pessoas de uma religião que não é compreendida pelo outro sejam vítimas desse comportamento. Então, a intolerância religiosa realmente ela precisa ser combatida através de sanções objetivas, sanções bem fundamentadas, que eliminem esse tipo de comportamento. Doutor Samuel, o senhor citou uma coisa que eu achei muito interessante, é que muitas vezes quando a gente fala de liberdade religiosa, as pessoas podem não entender muito bem do que a gente está falando, né? E até por isso, muito importante a participação do senhor em explicar e trazer isso para o nosso público. Então, eu gostaria que o senhor enfatizasse essa questão de que é justamente essa possibilidade da pessoa escolher a religião que ela quiser, a crença que ela quiser, ou até a escolha de nenhuma crença, né? Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, sobre o quanto essa liberdade é importante para as pessoas. Muito bem. A liberdade religiosa é um direito humano fundamental e ela implica principalmente no respeito. Porque eu posso não concordar com uma única palavra do que alguém diz, mas devo respeitar, conforme disse Voltaire, a minha vida, inclusive, devo defender com a minha vida o direito dessa pessoa expressar aquilo do que eu discordo. O que ocorre? A liberdade religiosa, ela implica, sobretudo, no direito de consciência. E nós temos um
um expediente jurídico que está presente na liberdade religiosa, que é o da objeção de consciência, que é o direito que a pessoa tem de forma fundamentada, de forma legal, expressar a sua crença, ainda que a maioria tenha uma crença diferente. Então, a liberdade religiosa, ela envolve justamente essa questão. E eu vou usar aqui uma metáfora para ilustrar o que a liberdade religiosa implica. Vamos imaginar que entre a concepção religiosa A e a concepção religiosa B, entre essas duas concepções religiosas, possa haver um abismo. Então, são religiões totalmente diferentes. Mas nós, que somos as pessoas que atuam para sensibilizar, nós temos o dever de, sobre este abismo, construir uma ponte. E se nós pudéssemos dar um nome a essa ponte, o nome desta ponte seria respeito. Então, a liberdade religiosa, para se sustentar, ela depende do respeito à crença do outro. Eu posso não concordar, mas devo respeitar. Respeitar não significa concordar, mas ver o outro como portador do mesmo direito que eu reivindico para mim. Então, a liberdade religiosa tem esse condão. Doutor Samuel, gostaria de falar um pouco sobre a importância, né, da atuação do Legislativo Paulista. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, nós temos a Frente Parlamentar pela Liberdade Religiosa, que é coordenada pela deputada doutora Damares Moura, que é uma iniciativa justamente para colocar, né, esse assunto em destaque, em trazer informação e, claro, trazer essa discussão para dentro do Legislativo Paulista. Então, eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a necessidade de ter iniciativas que tratem da liberdade religiosa e também dessa atuação do Poder Legislativo nesta causa. Muito bem. A deputada doutora Damares Moura é uma grande militante da liberdade religiosa, inclusive foi minha antecessora na condução como presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo, e hoje, como parlamentar, ela faz um trabalho fantástico na promoção da liberdade religiosa a partir de um instrumento muito válido e muito eficaz, que é a Frente Parlamentar. Então, a doutora Damares Moura, ela coordena a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa. Essa Frente Parlamentar, ela tem um comitê da sociedade civil em apoio à atuação da Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa, e somente em 2020, esta Frente Parlamentar realizou mais de 40 palestras. A cada 15 dias, uma palestra era realizada por um especialista de liberdade religiosa. Ela também atuou como parceira do Fórum Interreligioso da Secretaria da Justiça, né, que cuida também da questão da liberdade religiosa. É um fórum estadual, né, um fórum interreligioso por uma cultura de paz e liberdade de crença. E com entidades da sociedade civil, como a ABLIR, que é a Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, o IBDR, Instituto Brasileiro de Direito e Religião, a Associação dos Juristas Islâmicos, instituições ligadas ao judaísmo. Então, a atuação da Frente Parlamentar,
ela é uma atuação muito rica e eu tenho participado, e a doutora Damares, ela tem atuado em 4 eixos nessa questão. Então, tem o eixo da formação, né, da capacitação, também tem o eixo institucional da formação de políticas públicas, o eixo também vinculado à formulação de legislação sobre liberdade religiosa. Inclusive, Amanda, se você permite, eu gostaria de dizer que a deputada, ela estabeleceu a primeira lei estadual ampla de liberdade religiosa, foi votada no início do mês, se não me engano, no final do mês de novembro, e então ela está agora nas mãos do governador para sanção. Então nós ficamos felizes porque a lei estadual de liberdade religiosa está na iminência de entrar em vigor no território paulista. Doutor Samuel, e aproveitando, né, que o senhor falou sobre a lei, né, e também sobre o trabalho da frente parlamentar, como é que essas políticas públicas, como é que leis, né, criadas com o intuito de guardar, como o senhor citou no início do nosso programa, a liberdade religiosa, podem contribuir para que a gente evolua nesse quesito, né, e que cada vez mais as pessoas entendam da importância do respeito e que a intolerância religiosa diminua e quem sabe até no futuro que ela possa deixar de existir. Muito bem. As nossas ações, elas sempre têm que ter um caráter educativo. Sem educar a sociedade, sem educar as pessoas, a intolerância ela vai continuar crescente. Mas, através de um trabalho sistemático, quer seja com a Comissão de Direito e Liberdade Religiosa, quer seja com a Frente Parlamentar em defesa da liberdade religiosa, quer seja com instituições da sociedade civil que também atuam nesse tema, nós vamos trabalhando o caráter educativo e isso vai ganhando a sociedade. Onde hoje existe a intolerância, o conhecimento poderá levar o respeito, poderá levar a crença na defesa da liberdade religiosa. Então, nós entendemos, nós que atuamos com a defesa da liberdade religiosa, nós entendemos que o nosso principal vetor de atuação é justamente a educação, para que a sociedade tenha uma visão justa, ampla e que o respeito seja a tônica das nossas ações e das ações das outras pessoas, para que a intolerância seja contida e a liberdade religiosa seja ampliada. O senhor citou essa questão da educação que eu ia justamente perguntar, né? Como é que isso pode ser feito, né? Como é que na prática, né, nós como sociedade podemos agir para criar cidadãos mais conscientes e também mais respeitosos? Como é que o senhor acredita que esse tipo de educação deveria ser implementada? Isso deve começar na infância? Gostaria que o senhor contasse um pouquinho para a gente como é que o senhor vê essa questão. Muito bem. Uma das políticas públicas propostas pela deputada doutora Damares Moura e também uma das ações mais eficazes propostas pela Comissão de Liberdade Religiosa consiste justamente em procurar desenvolver políticas públicas de educação para a liberdade religiosa, onde as pessoas vão sendo sensibilizadas. Como eu disse lá no início da entrevista,
Um dos vetores que a comissão tem é justamente o vetor da realização de eventos. Então, nós realizamos recentemente um evento pela internet, mas teve ampla participação com mais de 200 pessoas. São 200 pessoas sensibilizadas pelo tema e que entenderam certamente o que a liberdade religiosa desenvolve. Já a frente parlamentar, nós temos ali na frente também uma dinâmica que envolve a questão da educação. E quanto mais cedo a liberdade religiosa é ensinada, o respeito à crença do outro é ensinado, mais eficaz serão os resultados. Então, essa questão da educação em liberdade religiosa envolve tanto a OAB, envolve tanto instituições da sociedade civil com as quais nós temos interação na realização de eventos, envolve a Frente Parlamentar em Defesa da Liberdade Religiosa e é realmente o caminho seguro para a contenção da intolerância religiosa e promoção da liberdade religiosa para todos. Doutor Samuel, nosso programa está chegando ao fim, mas antes de encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado sobre a liberdade religiosa para o nosso público. Muito bem. Primeiramente, o meu muito obrigado pela oportunidade, a oportunidade da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa se manifestar nesse programa Conexão Legislativa. Agradeço a todos os telespectadores para que, no sentido de que alcancem também esta visão do respeito e da proteção à liberdade religiosa. E eu agradeço você, Amanda, pelo convite que me foi feito para estar aqui e a Assembleia Legislativa por proporcionar esse espaço para a promoção e defesa da liberdade religiosa. Doutor Samuel, muito obrigada pela participação no nosso Conexão Legislativa e por esclarecer um tema tão importante para o nosso público. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. Este foi o Conexão Legislativa de hoje. Você pode acompanhar todos os conteúdos produzidos pela Rede Alesp acessando o nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.